Olá, queridos. Uma pergunta muito comum que as pessoas se fazem quando elas querem começar a praticar Kung Fu ou entrar em alguma escola é: o que eu vou aprender lá? Como é que se ensina essa arte? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos apresentar o que se aprende em uma escola de Kung Fu. Normalmente, qual é o conteúdo programático? Quais são as técnicas? O que se apresenta, para a pessoa que ela está começando o seu treinamento? Fica conosco até o final, que você vai ver todos os detalhes para responder essa tua pergunta nesse vídeo de hoje. Então, queridos, para você que está pensando em começar a praticar Kung Fu ou qualquer uma arte marcial e que você pretende entrar em uma escola, a primeira coisa que você precisa ter atenção é a autenticidade do sistema que você vai aprender. Então, qualquer arte marcial, para que ela tenha esse sistema de autenticidade comprovado, existem alguns pontos que você deveria observar. Quais são esses pontos? Primeiro, se tem uma história que pode ser verificada, se tem uma filosofia que seja religiosa ou secular, se existe um código ético e se há um sistema de transmissão, além de ter um corpo teórico. Então, esses aspectos eles são fundamentais para você ter uma certeza de que você está entrando em uma escola que mantém uma tradição ou que ela está seguindo um ensinamento que foi ao longo da história respaldado e praticado por mestres e por discípulos, dando validade a esse sistema de ensinamento. Por que isso é importante? Algumas pessoas até se perguntam, por que eu não posso praticar uma arte marcial que acabou de ser criada? A verdade é que você pode começar a treinar uma arte marcial que alguém inventou agora há pouco. No entanto, assim como muitos mestres tradicionais ensinam e falam sobre sua própria arte, é importante nós notarmos que essas artes elas não surgiram do nada, ou seja, houve um processo de evolução e desenvolvimento de um determinado ensinamento a partir de um contexto. Muitas pessoas foram praticando e recebendo esses ensinamentos e a proporção que alguém recebe um ensinamento vai colocar esse ensinamento à prova para ver se ele tem validade, né? Se ele tem realmente fundamento. Então, a proporção que alguém me ensina algo e diz, olha, isso aqui é eficiente, isso aqui é bom, isso aqui funciona, eu vou ter que comprovar isso em mim. Quer dizer, eu vou ter que praticar, vivenciar, e se isso realmente funciona para mim, que tem um respaldo, que tem uma garantia, que tem uma fundamentação. Se não, pode ser algo fantasioso, ou então que esse ensinamento tenha sido modificado ao longo do tempo e perca a sua validade. Portanto, um primeiro ponto que nós devemos ter atenção é que não há possibilidade de se responder essa pergunta, o que se ensina em uma escola de Kung Fu ou uma escola de artes marciais, generalizando. Ok, nós não podemos falar que todas as escolas ensinam a mesma coisa, porque isso não é verdade. Cada escola tem o seu próprio método de ensino. Até mesmo dentro de uma família, você vai encontrar diferenças entre uma escola e outra, mesmo vinculadas a um mesmo mestre, por exemplo. Se nós formos falar de estilos, isso amplia ainda um pouco mais. Então, por exemplo, as escolas que ensinam Wing Chun ou Wing Tsun no Brasil. Se você vai para uma família, é um método de ensino. Se você vai para uma outra família de Wing Chun, é um outro método. Né? Se formos falar de Cholifai, igual. Então, mesmo sendo apenas um único estilo, existem diversas famílias e ramificações que alteram a característica do ensinamento. Portanto, nós não podemos generalizar. Não podemos falar que todas as escolas elas utilizam o mesmo método. Então, vou falar de uma experiência nossa, né, do que nós conhecemos. Essas escolas de artes marciais ou de Kung Fu, especificamente, que conhecemos, têm no seu programa, né, a parte de posturas básicas, né, ou seja, a pessoa ela vai estar ali aprendendo as principais posturas e aprendendo a sentar na postura, descer a base, fortalecer a musculatura das pernas, né? Você vai encontrar uma sequência de movimentos que são chutes, a pessoa tem que aprender e depois executar isso com uma certa perfeição. Depois nós vamos partir para os básicos, que são sequências de movimentos extraídas das formas, para que a pessoa possa aprimorar ali os principais aspectos daquele ensinamento. Vamos ver as técnicas de defesa pessoal, que são movimentos
que foram engessados a partir de determinadas situações hipotéticas para apresentar para o aluno como ele utilizaria o movimento para se defender em tal circunstância. Então, se alguém for socar no meu rosto, que tipo de movimento que eu vou fazer? Se alguém me estrangular, o que eu vou fazer? Se alguém me segurar por trás, o que eu vou fazer? Então, as técnicas de defesa pessoal, elas têm essa conotação. Nós vamos encontrar o treinamento de formas, aí envolve formas de mãos nuas, de armas, arma longa, arma curta, toichak, uma luta simulada, né, que normalmente é feita com mãos ou com armas. Isso também é muito utilizado, né, dentro das escolas de Kung Fu. E por último, luta ou combate, que vai depender da família que você vai estar ali inserido, né? A pessoa ela vai estar te ensinando ou técnicas similares ao kickboxing, seja soco, cotovelada, joelhada e chutes, ou se você está numa escola mais tradicional, você vai ver a tentativa de aplicar as técnicas daquele sistema em combate. Então, isso é o que se ensina na maioria das escolas, né, que nós conhecemos aqui no Brasil. Não podemos generalizar todas, mas a maioria das escolas que nós travamos um contato, observamos que esse é o método de ensinamento. E aí há variações, né, dentro dos programas. Então, num dia o aluno vai treinar e ele vai aprender básicos e vai fazer formas. No outro dia ele vai fazer defesa pessoal e luta, ou vai trabalhar chutes e formas. E aí vai variando esse conteúdo, né, dentro das possibilidades ali de treinamento de cada escola. Como é muito conteúdo, então não dá realmente para todo dia você fazer tudo. Então vai ter que mesclar de uma forma para que a cada dia você possa aprender um pouco mais ou ir aprimorando aquilo que você está desenvolvendo. Em relação à família Chan, que é a família que nesse momento nós estamos desenvolvendo e trabalhando, tem um extenso programa. São informações, digamos, com certo grau de complexidade em relação à maioria das escolas. Então, o que é ensinado lá? Posturas, né? Só que existem formas diferentes de você realizar a postura, porque o número de posturas ele é maior, mais detalhado, então às vezes você faz só as posturas, às vezes você vai fazer as posturas com ataques de braço, às vezes você vai fazer a postura com bastão. Então existem formas diferentes de você tratar o treinamento de postura para que a pessoa entenda exatamente o encaixe do quadril e como funciona, né, as técnicas. Depois nós vamos ter os programas de chutes, as técnicas de chute, também muito focada na eficácia, né, no combate propriamente dito, ou seja, executar o chute para que ele seja eficaz e que se possa aplicar em circunstâncias reais. Depois nós vamos ter um treinamento muito interessante que é o de Bagua Hands. Bagua Hands, a pessoa ela vai aprender a golpear nas distintas direções e sentidos em que o combate acontece. Para isso é inspirado exatamente naquele formato do Bagua que a gente vê dentro da cultura chinesa. Então isso dá uma ideia das diversas direções e a pessoa ela vai atacar também nas diversas portas, né? A parte superior do corpo, a parte média, a parte inferior e nas distâncias também diferentes. Então Bagua Hands é uma forma da pessoa aprender a dominar os golpes e executá-los em circunstâncias reais. Nós temos o treinamento também de Sansao, onde nós vamos extrair um conjunto de técnicas altamente práticas, aplicáveis, e nós vamos colocar isso dentro de um contexto de aplicação real e de movimentação no ar a princípio. Então, nós vamos fazer a movimentação no ar. Eu vou deslocando para frente, atacando, recuando e atacando, movimentando para um lado e atacando, para o outro lado e atacando. Então, entro e ataco, saio e ataco. Então, essa forma de você executar o Sansao é para que você comece a aplicar aqueles movimentos que você aprendeu nas formas de uma maneira, digamos, mais real possível. Ou seja, se eu estou em situação de combate, se eu estou sendo atacado, né, como que eu posso executar essa sequência de movimentos? Então, os treinos de Sansao permitem que a pessoa ela vá aplicando isso. E depois é possível você fazer essa mesma execução frente a frente, né, onde as pessoas elas vão executar a sequência de movimentos sem uma, digamos, sem uma forma predeterminada de atacar ou de se defender. Ou seja, eu vou ter que usar a criatividade exatamente como seria uma situação real. Ou seja, você não sabe o que vem
de lá para cá, como a pessoa vai te atacar ou como você vai se comportar no momento em que a pessoa ataca. Então tudo isso tem que ser experimentado ali na hora, no momento, né, de uma maneira o mais real possível. Existe o treinamento das formas, então aí entram todas as formas de mãos nuas, os bonecos, as armas pequenas, que são as armas curtas, médias e longas. Nós vamos encontrar os toichas, que são as lutas combinadas de mãos ou de armas. Né? Aí nós vamos encontrar uma variedade enorme de formas que vão possibilitar o desenvolvimento, principalmente, dos tipos de energia que são necessárias para o praticante desenvolver. Ou seja, por que tem tantas formas e formas diferentes? Porque são níveis de energia diferentes que precisam ser desenvolvidos. Depois nós vamos encontrar o Lohan, né, que é a parte de Qigong, desenvolve a meditação, o trabalho interno de energia. Isso também está inserido dentro do sistema da família Chan. Para vocês terem uma ideia, para uma pessoa que está desenvolvendo o programa normal dentro do sistema Tiolifá, ela vai aprender o Lohan lá no nível intermediário. Né? Então ela vai passar todo o nível iniciante sem ter nenhum treinamento desse. No nível intermediário ela vai começar a aprender, né, o Sabá Lohan. Então isso é interessante porque eles colocam, ou seja, os mestres colocam como treinamento de Qigong uma parte integrante e importantíssima do desenvolvimento do aluno. Ou seja, o Qigong está no currículo, não está fora do currículo. Como algumas outras escolas acabam, por sua própria organização, não estamos aqui julgando se isso é bom ou mal, ou se isso está certo ou está errado, mas simplesmente são características, né? Às vezes a escola ela tem o currículo do sistema que ela está desenvolvendo e o treinamento de Qigong é feito à parte, né? Para quem não sabe o que é Qigong, Qigong é o treinamento da energia. Qi, energia, Kung, treinamento ou prática, ou seja, desenvolvimento e treinamento da energia. Então é uma parte muito importante do Kung Fu, porque se você tem um movimento, por mais plástico, belo e exótico que seja, se não tem ali energia, aquele movimento não vai funcionar, não vai ser efetivo. Então o trabalho de energia é importantíssimo para que haja efetividade nos movimentos. Então o Lohan é uma parte fundamental do desenvolvimento do Tiolifá e é o sistema oficial do Tiolifá já instituído pelo mestre Chang Hen. Ou seja, ele aprendeu com o Choi Fok, né, com o seu último mestre, grande mestre, e inseriu todo aquele sistema de respiração, de técnicas de desenvolvimento da energia interna, voltado para a saúde. Entra também aí a prática de meditação, porque existe uma forma de Qigong que é na postura de meditação. Então é algo extraordinário. Nós vamos encontrar também no nível avançado, lá no terceiro nível, o aprofundamento do Qigong, e também vamos encontrar a medicina chinesa, ou seja, as diversas técnicas de cura que devem ser aprendidas pelo praticante. E, por último, né, por último no sentido de na sequência que nós estamos colocando, mas isso ao longo de todo o processo a pessoa ela vai aprendendo, vem o corpo teórico do sistema Tiolifá. Então, o que está incluso no corpo teórico do sistema Tiolifá? A teoria de Sansao, a canção do Lok Lok Kuen, os métodos de ataque e defesa, o segredo do golpe poderoso e a canção das 18 palavras secretas. Então, esses 5 textos originais, né, são escritos em forma de poesia, mas aí está inserido aí dentro toda a fundamentação teórica do Tiolifá que devem ser desenvolvida numa escola onde realmente a pessoa ela está seguindo os ensinamentos dentro da linhagem da família, ou seja, não só dentro da linhagem marcial, mas dentro da linha sanguínea, né, do mestre Chang Hen. Bom, queridos, então é isso. Isso é o que se aprende, isso é o que se ensina. Gostaríamos de deixar esses ensinamentos aqui para vocês tenham uma ideia, né, do que vocês vão aprender à proporção que entrem em uma escola de Kung Fu. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.